Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Meus irmãos e irmãs em Cristo, hoje iremos refletir em um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia, Romanos capítulo 3. O apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos de Roma, traz uma revelação profunda sobre a condição do ser humano e a grandiosa graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Este capítulo marca um divisor de águas na compreensão do Evangelho. Se em Romanos capítulos 1 e 2 Paulo expôs a culpa tanto dos gentios quanto dos judeus diante de Deus, agora, no capítulo 3, ele declara de forma inequívoca que todos pecaram. Nenhum homem ou mulher pode se justificar diante de Deus por seus próprios méritos. Mas, gloriosamente, Paulo também anuncia que a justiça de Deus foi revelada por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Esta mensagem é sobre a profundidade do nosso pecado e a imensidão da graça de Deus. O tema da mensagem de hoje é a justiça de Deus, nossa única esperança. Vamos entender como isso transforma nossa vida, nossa fé e nossa maneira de viver o Evangelho. 1. A universalidade do pecado, versículos de Números 9 a 20. No início da segunda parte do capítulo, Paulo declara que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Ele reúne uma série de passagens do Antigo Testamento para descrever a condição humana. Não há justo, nenhum sequer, versículo de número 10. Todos se extraviaram, versículo de número 12. Não há quem faça o bem, versículo de número 12. Estas palavras são duras, mas verdadeiras. Paulo quer que todos entendam que ninguém pode alegar inocência diante de Deus. Não importa a religião, a moral ou as boas obras, o pecado é uma realidade universal. Essa verdade desconstrói qualquer autojustificação. Muitos pensam que são bons o suficiente para Deus porque não matam, não roubam, frequentam a igreja ou ajudam os necessitados. Mas o padrão de Deus é a santidade, e todos nós falhamos. 2. A inutilidade da lei para a justificação, versículos de Números 19 e 20. Paulo explica que a lei foi dada para que todo mundo se cale diante de Deus e para que o pecado seja reconhecido. A lei revela o padrão de Deus, mas não tem poder para salvar. Ela nos mostra que somos pecadores, mas não pode nos justificar. Porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele, versículo de número 20. O maior erro dos judeus, e de muitos religiosos hoje, é pensar que seguir regras pode salvar. A Bíblia é clara, ninguém será salvo por boas obras. 3. A revelação da justiça de Deus, versículos de Números 21 a 26. Mas então Paulo faz uma transição gloriosa. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, versículo de número 21. Esta é uma das declarações mais poderosas do Novo Testamento. Deus revelou a sua justiça não por meio da lei, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Versículo de número 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Versículo de número 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo de número 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. Esses versículos são a base do Evangelho, justificação pela fé, por meio da graça, pelo sangue de Cristo. 4. A exclusão da vanglória, versículos de números 27 a 31. Diante dessa revelação, Paulo pergunta: onde está, então, a jactância? Versículo de número 27. A resposta é excluída. Não há espaço para orgulho na salvação. Somos salvos pela graça, não por mérito. A fé exclui a arrogância. Isso une judeus e gentios, ricos e pobres, cultos e simples, pois todos são salvos pela mesma fé no mesmo Salvador. Aplicações práticas do dia a dia. 1. Reconheça sua real condição espiritual. Não se engane achando que é bom o suficiente. Todos pecamos. Reconheça isso e confesse a Deus. Humildade é o primeiro passo para a salvação. 2. Pare de confiar em obras ou religião para sua salvação.
Ir à igreja, ajudar os pobres ou viver uma vida moral é importante, mas não salva. A salvação está unicamente em Cristo. 3. Valorize e proclame o Evangelho da Graça. Compartilhe com outras pessoas que há salvação para todos, inclusive para os piores pecadores, porque Deus oferece justificação gratuita. 4. Agradeça diariamente pela cruz de Cristo. Cada oração deve ter gratidão pela cruz. Lembre-se de que Jesus foi o sacrifício que nos substituiu, pagando a dívida que era nossa. 5. Evite qualquer vanglória espiritual. Não se ache melhor que os outros por sua fé ou conhecimento. Toda glória pertence a Deus, que te salvou pela graça. 6. Viva em santidade como resposta à graça recebida. A justificação não nos isenta da responsabilidade de viver corretamente. Ela nos liberta para uma vida santa, motivada pelo amor e não pela culpa. Amados irmãos, Romanos capítulo 3 nos mostra que a justiça de Deus não é uma recompensa para os bons, mas uma provisão para os perdidos. Todos pecaram, mas Deus, em sua graça infinita, providenciou salvação em Cristo. Essa é a mensagem central do Evangelho. Não importa o passado, a cultura, o erro ou a história, o sangue de Jesus é suficiente para justificar todo aquele que crê. Por isso, se você ainda não se rendeu completamente à graça de Deus, hoje é o dia de se entregar. E se você já é salvo, viva uma vida de gratidão, humildade e proclamação. O mundo precisa dessa mensagem. Agradeço a você por ter permanecido até aqui nesta mensagem. Que a palavra de Deus gere fé, arrependimento e transformação em sua vida. Se você foi abençoado, compartilhe com outras pessoas, inscreva-se neste canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que edificam. Oração final. Senhor Deus e Pai, agradeço por Tua palavra revelada. Reconhecemos que todos pecamos e que não há em nós mérito algum. Mas louvamos a Ti por Tua graça, por Tua justiça revelada em Cristo. Agradeço por justificar os que creem, por nos dar um novo começo. Ajuda-nos a viver em humildade, com o coração quebrantado e a mente firmada na Tua verdade. Que a cruz de Cristo seja sempre nosso orgulho, e que o Evangelho da Graça seja nosso testemunho ao mundo. Em nome de Jesus. Amém.